Em que rodada o Flamengo será campeão brasileiro? Quais os 6 classificados para a Libertadores da América via Campeonato Nacional? E os rebaixados? Tô longe de ser mandiná, vidente ou qualquer coisa do tipo, mas resolvi brincar. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar minhas projeções em relação à reta final do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de contar para você como eu imagino que terminará o Campeonato Brasileiro do primeiro ao 20º colocado, quero dar uma dica para quem tá afim de ganhar dinheiro. É que o Fábio, mais conhecido como Netuno, uma das referências do trader esportivo no Brasil e no mundo, criou um canal aqui no YouTube em que ele passa uma série de dicas sobre o que você pode e o que você não pode fazer no mundo das apostas. Vou deixar na descrição o link com o canal dele, para que você assista aos vídeos, tome uma série de dicas, pegue um pouquinho do conhecimento que ele tem para se dar muito bem nesse mundo das apostas esportivas. Bom pessoal, primeiro eu preciso dizer que tive a ideia de fazer esse vídeo completamente diferente do habitual, em que eu informo coisas de bastidores, mercado, contratações, finanças, porque vários de vocês, na live que eu faço, geralmente às sextas-feiras, ou nos comentários do vídeo, sempre perguntam: quem será o campeão? O Flamengo vencerá o título do Campeonato Nacional antes da decisão da Libertadores da América? Você acha que meu time se classifica para a Libertadores? Quais serão os rebaixados do Campeonato Brasileiro? E diante de tantas perguntas, resolvi acessar o simulador do Globoesporte.com e fiz resultado a resultado daqui até a última rodada do Campeonato Brasileiro para apresentar para você as minhas projeções. E o mais legal desse vídeo é que você faça o mesmo e use o espaço para comentários para deixar quem vai ser o campeão. Imagino que você vai apostar no Flamengo, mas em que rodada o Flamengo será o campeão? Quais serão os 6 ou 7 times classificados para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro e os 4 rebaixados? A ideia não é que só eu palpite, a ideia é que você também deixe a sua opinião para que a gente possa saber lá no final do ano quem chegou mais perto da realidade, beleza? Tá aceito o desafio? Vou começar falando sobre as minhas e quero começar com a parte de baixo da tabela. Para mim, Avaí e Chapecoense ficarão na 20ª e 19ª colocação, respectivamente. Os dois times catarinenses, dessa maneira, serão rebaixados para a Série B. Isso é praticamente certo, mesmo levando em consideração que ainda faltam 10 rodadas, ou seja, 30 pontos em disputa. Para mim, o Avaí termina em 20º lugar com 21 pontos, assim como a Chapecoense. A diferença não está nem no número de vitórias, 3 vitórias para cada um dos times catarinenses, e sim no saldo de gols. O Avaí fica em último lugar porque tem saldo negativo de 37 gols, enquanto a Chape termina o Campeonato Brasileiro com saldo negativo de 32 gols. Já o 18º colocado e também integrante do Z4, para mim, é o CSA. Time que vai brigar muito mais do que os dois catarinenses, mas vai terminar o campeonato com 34 pontos, a 6 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Imagino que quase todo mundo tenha cravado Avaí, Chapecoense e CSA entre os rebaixados, mas é agora que surge a primeira grande polêmica do vídeo. Quem é o quarto e último rebaixado, levando em consideração que são vários os candidatos: Ceará, Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Mineiro e por aí vai. Mas, de acordo com as minhas projeções, levando em consideração rodada a rodada e o resultado de todos os times, para mim, com pesar, eu informo que cai o Ceará, 17º colocado na minha classificação final com 39 pontos conquistados. A campanha do Ceará, 10 vitórias e menos 7 de saldo. E o mais triste para o torcedor do vovô é que, de acordo com as minhas projeções, o Ceará vai terminar apenas 1 ponto atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Fluminense, 16º colocado. Isso quer dizer que é possível sim o Ceará escapar da zona do rebaixamento. Bastaria um resultado diferente em relação àquilo que eu projetei. Por exemplo, uma derrota que eu atribuí ao Ceará, transformada numa vitória, pode fazer com que o Ceará se salve da zona do rebaixamento. É que o 16º colocado, como eu já falei, o Fluminense com 40 pontos e o 15º colocado, o Cruzeiro, com 41. Nas minhas projeções, a última rodada chega com uma briga vivíssima contra o rebaixamento, envolvendo esses 3 clubes, Cruzeiro, Fluminense e Ceará.
O Fortaleza, que chegou a demitir recentemente o Zé Ricardo, com medo da zona do rebaixamento, e recontratou o Rogério Ceni, de acordo com os meus cálculos, vai terminar no 14º lugar, mas bem longe do Z4, com 47 pontos, 8 pontos à frente do Ceará. O curioso é que é um clássico entre Fortaleza e Ceará daqui até o fim do campeonato. E nesse clássico eu projetei vitória do Fortaleza, mas como não sou o dono da verdade, não sou bidu, nem vidente, tudo pode acontecer. A ideia é só brincar e trazer as minhas projeções, os meus palpites, sempre lembrando que eu quero saber dos seus também. Use o espaço dos comentários para projetar os seus 4 rebaixados. Seguindo aí na tabela de classificação, o 13º lugar ficou com o Botafogo, também com 47 pontos, assim como o Fortaleza. Ele leva vantagem no número de vitórias, 14 para o Botafogo, 13 para o Fortaleza. A 11ª colocação também tem 2 times empatados, o Atlético Mineiro e o Goiás, ambos com 49 pontos. Os 2 times, inclusive, com o mesmo número de vitórias, 14 para cada lado. O saldo de gols acabou favorecendo o Galo, que se tornou o 11º, porque teve menos 5 de saldo contra menos 14 de saldo do Goiás. Chegou a hora de falar sobre a primeira página da tabela de classificação. Na última live que eu fiz na sexta-feira passada, um torcedor do Vasco me perguntou se eu via chances de o Vasco brigar por Libertadores da América. Dei uma titubeada porque eu não havia feito essas contas, mas agora já dá para cravar, pelo menos de acordo com as minhas projeções, que o Vasco termina esse Campeonato Brasileiro no 10º lugar com 50 pontos ganhos, uma campanha de 13 vitórias e menos 7 gols de saldo. O 9º lugar é do Bahia, que chegou a figurar no G6. O Bahia para mim termina em 9º com 53 pontos e 14 vitórias em sua campanha. Já o 8º lugar, muito próximo do 7º, ficou com o Atlético Paranaense, 58 pontos ganhos. Lembrando que o Atlético já ganhou a Copa do Brasil e por isso já tem a classificação para a Libertadores da América assegurada. Antes de falar sobre os 7 primeiros, vale lembrar uma coisa importante. No Campeonato Brasileiro desse ano, 30% da bolada referente à TV aberta, ou seja, aquela bolada paga pela Globo, vai se dar de acordo com a classificação final. Do 16º colocado para cima, todo mundo vai ganhar um dinheiro de acordo com a sua classificação. O 16º vai ter direito a uma cota de mais ou menos 6 milhões de reais e essa cota vai crescendo de acordo com a classificação final. Para mim, o 7º colocado, ou seja, o primeiro time fora do G6 é o Corinthians, que terminaram o Campeonato Brasileiro com 59 pontos ganhos. A notícia boa para o torcedor corintiano é que, se o Flamengo vencer a Libertadores da América, e para mim o Flamengo é favorito, abre-se mais uma vaga e o G6 seria transformado em G7, até porque o Flamengo já está entre os 6 primeiros colocados. Então, levando em consideração a possibilidade de o Flamengo bater o River Plate na final da Libertadores, o Corinthians estará classificado para a pré-Libertadores do ano que vem, mesmo na 7ª colocação. O 6º lugar, com a mesma pontuação do Corinthians, ficou com o Internacional, 59 pontos. O Inter levou vantagem em relação ao Corinthians pelo número de vitórias, 17 para o Colorado contra 15 do Corinthians. Esse é um dos problemas de times que empatam muito, como os times do Fábio Carille. Então, por conta do número de vitórias, o Inter entrou automaticamente, independentemente do resultado da final da Libertadores, no G6 e vai disputar a pré-Libertadores. E isso, é claro, levando em consideração se as minhas projeções todas, que podem se tornar um grande furo na água, acabarem se concretizando. O 5º lugar ficou com o Grêmio, bem distante da briga entre Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense. O time de Renato Gaúcho termina o Campeonato Brasileiro, pelas minhas contas, com 65 pontos ganhos em 5º lugar. E aí vale para o Grêmio o mesmo raciocínio em relação ao Corinthians. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, essa 5ª colocação vale vaga direta para o tricolor gaúcho na Libertadores da América de 2020. Caso o Flamengo seja derrotado pelo River Plate, o River acaba como campeão da Libertadores desse ano, e aí a 5ª colocação só vai garantir ao tricolor gaúcho uma vaga na pré-Libertadores da próxima temporada. Chegamos aos 4 primeiros colocados, esses independentemente do resultado entre Flamengo e River Plate, jogo marcado para 23 de novembro, esses 4 estão garantidos na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo ficou com o 4º lugar, 68 pontos, 3 pontos de vantagem em relação ao Grêmio, campanha de 19 vitórias e 15 gols de saldo.
não fosse pela mudança no comando técnico e a saída do Cuca para a entrada do Fernando Diniz, e é bem provável que o São Paulo, pelo menos de acordo com as minhas projeções, não ficasse entre os 4 primeiros. Mas como houve a mudança e a gente já tem sentido, principalmente dentro de casa, no Morumbi, resultados completamente diferentes. Nos 4 primeiros jogos do Diniz no Morumbi, 4 vitórias e 100% de aproveitamento. A partir daí, dá para imaginar um São Paulo um pouco mais confiável, ainda que o futebol do tricolor esteja bem distante daquilo que o elenco promete, por conta de toda a qualidade e do peso dos reforços contratados para 2019. Antes de falar quem ficou, para mim, na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, quero mais uma vez reforçar o pedido para que você use o espaço para comentários para deixar os seus palpites. Em vez de cornetar, me xingar ou qualquer coisa do tipo, faça lá no Globoesporte.com o simulador das rodadas daqui até o fim do campeonato e me diga como é que ficou a sua classificação final do Campeonato Brasileiro. Bom, o terceiro lugar nas minhas projeções é do Santos, com 72 pontos ganhos. Só para que se tenha uma ideia, esses 72 pontos costumavam ser, no Campeonato Brasileiro, a pontuação recorde dos vice-campeões. Nunca houve na história do Campeonato Brasileiro um vice-campeão com mais do que 72 pontos. Mas Flamengo e Palmeiras subiram nessa temporada esse patamar. E mesmo com os 72 pontos, o Santos não conseguiu nem o vice-campeonato, acabou na terceira colocação. Imagino que você já saiba, pelo menos na minha projeção, quem é o vice-campeão. Obviamente que o Palmeiras com 76 pontos ganhos, 21 vitórias e 27 gols de saldo. Só para recapitular o que eu disse agora há pouco. Com 76 pontos, o Palmeiras passa a ser o vice-campeão com mais pontos na era dos pontos corridos, com 20 clubes. Ele supera em 4 pontos as campanhas de outros 3 times que haviam ficado como vice-campeões, somando 72 pontos. E cai por terra aquela máxima de que um time que soma 73 pontos já tem pontuação para ser campeão brasileiro. Para fechar, calculei que nos últimos 10 jogos que o Flamengo ainda faz no Campeonato Brasileiro, confrontos, por exemplo, contra Grêmio, Palmeiras e Santos, o Flamengo terminará a competição com 91 pontos conquistados, 10 a mais do que o recorde estabelecido pelo Corinthians em 2015. Ninguém, na era dos pontos corridos, com 20 times, somou mais pontos do que o Corinthians do Tite, aquele time de 2015 que somou 81 pontos. O Flamengo, se minhas projeções estiverem corretas, vai bater esse recorde com facilidade, com 10 pontos a mais, campanha de 38 jogos, 28 vitórias e 49 gols de saldo, 77 gols marcados. Mas a pergunta do milhão do torcedor rubro-negro é se o Flamengo já jogará contra o River Plate no dia 23 de novembro, na final da Libertadores, como campeão brasileiro. E essa resposta, de acordo com as minhas projeções, é positiva. Tudo porque o Flamengo jogará contra o Vasco em jogo marcado pela 34ª rodada. Esse jogo foi adiantado. Ele estava marcado previamente para o dia 24 de novembro, um dia depois da final da Libertadores. É óbvio que isso não vai poder acontecer. O Flamengo não vai jogar contra o River num sábado e contra o Vasco no domingo. A CBF deve anunciar nos próximos dias a antecipação desse jogo para o dia 13 de novembro, a única quarta-feira livre daqui até o fim da temporada. E aí, levando em consideração, nas minhas projeções, o Flamengo vence o Vasco, o Flamengo vai abrir uma condição boa para, após a 33ª rodada, que se encerra no dia 17 de novembro, comemorar o título do Campeonato Brasileiro. É que depois da 33ª rodada, como o Flamengo já terá uma partida antecipada, ele somará 83 pontos contra 66 do Palmeiras. Uma diferença de 17 pontos, levando em consideração que vão faltar 5 rodadas e o Palmeiras vai poder tirar, no máximo, nesse período, 15 pontos. 17 para 15, o Palmeiras ainda ficaria 2 pontos atrás do Flamengo, o que justifica, ao final da 33ª rodada, no fim do dia 17 de novembro, a possibilidade de o Flamengo ser campeão brasileiro. Ou seja, o Flamengo deve jogar contra o River Plate, se minhas contas estiverem certas, já na condição de campeão nacional. Antes de encerrar, quero deixar a classificação final do Campeonato Brasileiro, levando em consideração todos os jogos que ainda vão ser disputados nas 10 rodadas finais. Quero repetir mais uma vez o pedido para você usar o espaço para comentários para deixar a sua classificação final. Também quero saber se você curtiu o vídeo. Se curtiu, não esquece de dar um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live.
Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!